A paz do Senhor, meus irmãos, Deus abençoe a todos nós poderosamente no nome de Jesus. Começando mais um EBD, Lições Bíblicas para Adultos, o último trimestre do ano de 2023. A nossa revista é Até os Confins da Terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. E chegamos na nossa sexta lição. Ok? Mas antes de começarmos a nossa lição, quero pedir a cada um de vocês que curtam, por favor, inscrevam-se, compartilhem, certo? Envie para outras pessoas se inscreverem, compartilharem, e estar junto aqui conosco nesse aprendizado semanalmente, ok? Houve um atraso nas aulas, essa aula está saindo essa semana e ainda essa semana também sairá já a lição 7, tá bom? Então, vamos começar, não é isso? A lição 6, ela tem sobre o tema, qual é? Orando, contribuindo e fazendo missões. Aqui está a tríplice, aqui está a base das missões. É orar, contribuir e fazer as missões. Iremos falar sobre esses três tipos de contribuições, se assim podemos falar, esses três tipos de obras na obra missionária, tá bom? O texto áureo, ele diz o seguinte: depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E a quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia a mim. Aqui é o relato de Isaías capítulo 6, verso 8. O chamado de Isaías. A Bíblia diz que quando houve a morte do rei, Isaías teve uma visão e viu Deus sentado sobre um alto e sublime trono. Viu os serafins, os querubins, que estavam ao redor do Senhor. E eles clamavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos e a terra está cheia da sua glória. Mas ele falou e disse: ai de mim, porque eu vi o Deus Altíssimo e moro no meio de um povo de lábios impuros e também sou um homem de lábio impuro. Então aí começa a obra de Deus na vida de um homem, no chamado dele. Ele conhece a Deus e reconhece que ele é um homem pecador, que ele precisa da misericórdia de Deus. E o que acontece, meus irmãos? O anjo pega com a ternaz, pega uma brasa viva do altar e toca em Isaías e diz: a tua iniquidade foi purificada, o teu pecado foi perdoado, Isaías. E quando ele recebe o perdão dos pecados, o Senhor proclama no céu. Depois disso ouvi a voz do Senhor, que dizia: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Isso ensina, meus irmãos, que não é Deus que irá descer novamente dos céus para fazer as missões. Jesus foi o primeiro missionário. Ele desceu do céu, rompeu, um missionário transcultural, porque ele estava nos céus, na cultura de glória, de majestade, de honra, de louvor, de incorruptibilidade. Desceu de sua glória e tomou sobre si o pecado da humanidade. Ele foi o primeiro missionário, mas quando ele estava subindo, sendo assunto aos céus, ele falou: fica aí em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então vocês serão minhas testemunhas, tanto aqui em Jerusalém, como na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Jesus passou essa ordem do ide pregai o evangelho a toda criatura. Ele passou essa ordem ministerial e missionária para a igreja, para todos nós. Só que na obra missionária há essas três diferenças: a oração, a contribuição e fazer as missões. Ok? As duas primeiras, orando e contribuindo, é para toda a igreja. Mas fazer as missões e ir ao campo é ao vocacionado. Tá bom? É bom deixar isso bem claro aqui, para entendermos muito bem. Então Isaías pega e diz: Senhor, envia-me, envie-me. Ele entendeu bem que Deus estava ordenando, procurando alguém para enviar ao mundo, para pregar, e a Isaías a enviar a Israel para pregar o arrependimento. E ele falou: Senhor, eu estou aqui.
eu estou disponível, eu estou disposto a servir e fazer a sua obra, ok? Verdade prática, nem todos irão, ou melhor, nem todos são chamados para ir ao campo missionário, mas todos têm a responsabilidade de orar e contribuir com essa obra, ok? A nossa leitura bíblica em classe, ela está em Efésios 6, verso 18 ao 20, tá certo? Peço que você depois leia. Então, a nossa introdução, ela vai nos ensinar que Jesus, para a igreja de Jesus, a prioridade é evangelizar o mundo. Esse é um compromisso, né, que exige 3 ações distintas: orar, contribuir e exercer o chamado de ir ao campo missionário. Tá certo, meus irmãos? Vamos falar primeiro sobre orando pela causa das missões. O primeiro ponto, como vimos no tema, orando, contribuindo e fazendo missões. O primeiro ponto, o primeiro tópico é orando. Veja só, a importância da oração na obra missionária. Primeiro ponto. Irmãos, aqui entendemos algo muito magnífico. O apóstolo Paulo, chamado também de gigante da fé por alguns escritores, por alguns teólogos, esse mesmo homem chamado o gigante da fé, um homem importantíssimo chamado apóstolo dos gentios, o qual teve um encontro com Jesus, foi levado ao céu em espírito, e ele mesmo disse que não sabe se em espírito, em alma, em corpo, ele não sabe, ele só sabe que foi até o céu. E viu e ouviu palavras inefáveis que não é lícito a nenhum homem falar. Um homem desse que teve experiências magníficas com o Senhor. Se os irmãos verem a prisão onde Paulo escreveu as suas cartas prisionais, meus irmãos, um calabouço, e ele continuou firme na fé até o dia que ele falou: lutei um bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, o que me resta agora é a coroa de justiça que o justo juiz me dará, e não somente a mim, mas a todos que esperam e creem na sua vinda. Oh, glória a Deus! Esse homem, ele sabia a importância da oração, meus irmãos. A oração destinada ao missionário, ao evangelista, ao pregador, ao ensinador, meus irmãos. A igreja, ela tem que contribuir com a obra missionária. E o primeiro ponto é orando pelos seus ministros, meus irmãos. Não podemos imaginar uma obra de missões sem pessoas comprometidas com a disciplina da oração, meus irmãos. Uma obra missionária sem oração não prevalece, não vai à frente, não consegue, porque a oração é onde se revela o segredo de Deus ao homem pela palavra. O homem em oração, ele ora e diz: Senhor, precisamos daquilo, para onde vamos, Senhor, nos ajude. E o Senhor envia o seu Espírito Santo pela palavra e direciona os ministros, os missionários e a igreja para fazer a sua vontade. Ok? E a oração, podemos destacar muitas coisas, tá certo? Mas vamos destacar 2. A eficácia da oração. Em que? Interceder. Devemos orar, meus irmãos, para muitas coisas acontecerem, principalmente quando falamos de obra missionária e evangelística. Primeira coisa, nós temos que orar para as portas do evangelho serem abertas. E que portas são essas? A porta dos corações das pessoas para receberem a mensagem do evangelho. O que mais? Orar para que os missionários recebam ousadia de pregar a palavra mesmo embaixo de sofrimento. O que mais? Orar para que a pregação da palavra se propague, que se espalhe por uma região, pelo povo. Orar para que os missionários, evangelistas, pregadores, ensinadores sejam protegidos, tenham segurança, que o Senhor proteja eles em meio aos falsos irmãos, aos perigos de naufrágio, os perigos dos aviões, dos carros, dos vales, das montanhas, dos vilarejos, das tribos, dos assaltantes, dos assassinos. O Senhor livrá-los de todo mal. O que mais? Orar para que o povo aceite o ministério dos missionários.
Para que o povo olhe para os missionários e diga: não, esses homens são servos de Deus, estão nos ensinando, temos que receber essa palavra. Orar para que o coração do povo se dilate para receber a mensagem. O que mais? Orar para que Deus dê direcionamento aos missionários, a todo homem que faz a obra de Deus. Direcionamento para onde ir, o que fazer, como dizer, como falar. E pedir em oração, irmãos. Por último e não menos importante, o refrigério para vidas dos missionários nas esferas física, emocional e espiritual. Um missionário, um servo de Deus, ele não é só feito de físico e espiritual. Entre o espiritual e o físico tem o emocional. Alguns dizem que a depressão, a ansiedade, a síndrome do pânico são as doenças do século. E nós temos que orar por todo servo de Deus, por todos os santos, como o apóstolo Paulo diz. Orai por todos os santos e por mim, ok? Temos que orar por todos e pelos trabalhadores do Evangelho, para que o Senhor refrigere o corpo com cura, refrigere o emocional com paz, com tranquilidade, com cura, e o espiritual com refrigério, com força, com ânimo. Ok, meus irmãos? O que mais? A eficácia da oração. Despertar a igreja local para a obra missionária. Então, a disciplina da oração, ela começa a despertar dentro do homem o desejo de pregar o evangelho aos perdidos. Há um líder de missões que ele falou uma frase muito bonita, dizendo o seguinte: se mais crentes se pusessem de joelhos em oração, mais crentes se poriam de pé na evangelização. Então, meus irmãos, essa é a importância, ok, da oração na obra missionária. Depois, irmãos, vem contribuindo para missões. O sustento dos missionários. A palavra de Deus diz: aquele que prega o evangelho, viva também do evangelho. Isso nós entendemos como no Antigo Testamento, que os sacerdotes, os levitas, né, o pessoal da tribo de Levi, que ali manuseava os instrumentos, que também trabalhava no corpo sacerdotal ali na organização, os levitas e sacerdotes, eles eram sustentados pelo próprio templo, pelos próprios adoradores que iam no templo adorar o Senhor, deixavam ofertas para eles, para manter eles. Então hoje também não muda, meus irmãos. A igreja aos Filipenses, capítulo 4, 16, o apóstolo Paulo trata muito bem isso, dizendo que ela prove a ele materialmente para que ele possa fazer as suas obras, as suas missões. O apóstolo Paulo, meus irmãos, em uma determinada carta, acredito que aos Coríntios, ele fala o seguinte: eu peço desculpa pela injustiça aos coríntios, porque não pedi a vocês, não coloquei sobre vocês o dever de contribuir para as missões, para a obra de Deus, para o sustento do missionário. Então, a igreja orando, mas também contribuindo materialmente para os missionários fazerem as suas missões. O quê? Porque, irmãos, segundo ponto, aqui do segundo tópico, né? Missões, contribuindo para as missões. O primeiro ponto é o sustento dos missionários. Segundo ponto agora, contribuir para as missões é juntar tesouros nos céus. Jesus falou: juntai tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não consomem. A igreja primitiva tinha por linha básica a contribuição para os irmãos e para os apóstolos. Para manter a obra de Deus, eles sabiam a importância do ir e pregai. E aqueles que não podiam ir, contribuía para que alguns fossem. Nós vemos hoje instituições como as instituições Portas Abertas, que pegam os refugiados da China, da Coreia do Norte, de países comunistas e ajudam eles a fugirem, dão Bíblia, dão mantimento, dão suporte. Missões como essas precisam de contribuição. Organizações que levam alimento para a África, para orfanatos na África, precisam receber contribuições.
igrejas que fazem grandes trabalhos aqui no sertão nordestino, no sertão pernambucano, alagoano, maranhense, que precisam de contribuição para continuar fazendo essa obra. Tudo isso tem um custo-benefício. Porque, irmãos, o homem que não contribui com a obra de Deus materialmente, ele tem que entender onde está o coração dele, ali está o seu tesouro. Se o coração dele estiver na obra de Deus, a obra de Deus é o seu tesouro, e Deus o abençoa para que ele possa abençoar a obra de Deus. Isso é notório. Mas se o coração dele não está em Deus, na obra de Deus, está em Mamon. Está em Mamon. Então, temos que plantar, regar a obra missionária com as nossas contribuições, com as nossas orações e nossas contribuições. Irmãos, o terceiro ponto é contribuir para missões é um privilégio. Hoje em dia as pessoas têm recebido o reino de Deus, a obra do reino de Deus, como se fosse uma carga pesada. Como se fosse uma coisa ruim, meus irmãos. Não, um privilégio. Contribuir no reino de Deus, contribuir para ganhar almas, orar, meus irmãos, ir também ao campo missionário, é um privilégio, é uma honra, é um prazer a todo cristão ser embaixador do reino de Deus na terra. Qual ser humano, qual de nós não queria, por exemplo, ser embaixador dos Estados Unidos no Brasil? Ser embaixador da Europa no Brasil? Ou ser embaixador do Brasil no exterior? Muitos queriam. É um cargo muito honrado, não é isso? Mas eu digo aos irmãos, poder maior, graça maior, alegria maior, tem que ser daquele que é embaixador do reino sempiterno, do reino eterno, do reino imutável de Deus na terra, meus irmãos. É um privilégio. E o terceiro e último tópico, a chamada para ir. Deus quer usar cada crente, primeiro ponto. Deus quer usar, meu irmão, cada crente para ir aos estudantes, às donas de casa, os profissionais, aos deficientes físicos, às prostitutas, os homossexuais, aos dependentes químicos, aos moradores do campo, aos moradores da cidade. Deus quer levar todo cristão, a todo homem, para pregar a salvação. Então, o ir e pregar é para toda a igreja. Mas, e também é dever de toda a igreja ir aos lugares, aldeias, hospitais, presídios, albergues, vilas, aldeias, campos. Temos que entender, como pregadores e missionários, evangelistas e cristãos, que cada pessoa que vamos pregar o evangelho, temos que entender a circunstância daquela pessoa. Eu não posso chegar na cidade e começar a fazer parábolas sobre o campo, porque muitos nasceram na cidade e nunca foram ao campo, então não sabem o que é isso. Eu não posso ir para o campo e fazer parábolas somente ou pregações compostas da cidade, porque muitos não foram à cidade ainda e não sabem. Eu não posso ir a um hospital e pregar a mesma pregação de um presídio para detentos que praticaram mal e estão presos ali, não. Temos que saber como falar e como dizer para cada um a mesma mensagem, mas saber como chegar a eles. Eu não posso ir a um homem à margem da sociedade, fragilizado nas drogas, morando na rua, e pregar a ele cultamente como eu prego numa universidade. Não pode ser assim. E eu não posso ir a uma universidade e pregar com palavras sem explicar muito bem, porque são estudantes, eles querem explicação. Então temos que entender isso. O ir ao campo missionário é também entender aonde vamos, ok? É pagar um preço e ser obediente à chamada missionária. O que mais? Chamada missionária. O ir tem que ser chamado. Para ir para o campo missionário, uma coisa é evangelizar, pregar individualmente, né? Campanha evangelizadora. Uma coisa é isso. Outra coisa é você sair
da igreja local, do cuidado do pastor, sair da sua terra, da sua nação, da sua cidade e ir ao campo missionário implantar igrejas. Isso tem que ter chamado. Porque no chamado vem a orientação para onde irmos, para o que fazermos. A gente vê diversos chamados na Bíblia. Não tem um padrão, ok? Não. Isaías foi chamado enquanto adorava no templo. Jeremias no ventre da mãe. Jonas, um chamado específico para ir para uma cidade chamada Nínive. Ok? Então há muito isso. Para ir ser um missionário, ir para o campo, tem que ter um chamado específico. Ok? Então qual é o caráter e testemunho na obra missionária? Temos que entender o seguinte, que o missionário, o evangelizador, quando chega em qualquer lugar, a Bíblia diz, deixai de resplandecer a vossa luz diante dos homens, para que glorifiquem a Deus. As boas obras, a pregação do evangelho, o testemunho, porque a pregação é pregada aos ouvidos, o testemunho é pregado aos olhos, ok? E por último, e não menos importante, o perfil do vocacionado para a obra missionária. Ele tem que ser escolhido por Deus. Ele não pode ser neófito. Tem que ser cheio do Espírito Santo. Tem que ser reconhecido pela igreja. Tem que ser aprovado nas tarefas locais da igreja. Ele tem que estar preparado espiritualmente, intelectualmente, psicologicamente, transculturalmente. E ele tem que ser testado e cumpridores de pré-requisitos acima e dependente de Deus. E perseverando neles. Então, veja só. O missionário, ele tem que ser perseverante. Ele tem que ser dependente de Deus. Ele tem que ser cumpridor dos requisitos que já falamos, como estar preparado espiritualmente, estar preparado intelectualmente, estar preparado psicologicamente, transculturalmente também, entender as culturas para onde ele vai. Ele tem que ser reconhecido pela igreja, ele tem que fazer esse trabalho missionário na igreja antes de ir para o campo. Ele não pode ser amante das riquezas do mundo. Ele não pode ser um escolhido só por homens, tem que ser escolhido por Deus. Ok, meus irmãos? Então essa é a nossa sexta lição. Orando, contribuindo e indo ao campo missionário. Espero que os irmãos tenham aprendido muito com essa lição. Ainda essa semana, a sétima lição, meus irmãos. Deus abençoe a cada um de nós. E esse é mais um capítulo, mais uma lição da EBD, Lições Bíblicas. Deus abençoe a todos nós, no nome do Senhor Jesus Cristo.